Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom estar de volta, estamos retornando das férias. Espero que todos tenham descansados, que todos estejam preparados para uma nova etapa, que agora iniciamos o segundo semestre, né? Então vamos começar com bastante vontade, tenho certeza que vocês estão aí todos afiadinhos para a gente começar a estudar novamente e retomar as nossas atividades. Então, a professora vai começar com a rotina dessa semana, né? Que nós damos início hoje, que é a primeira semana de agosto, que vai de 2 a 6 de agosto, que é essa semana que a professora está aqui para explicar para vocês, tá ok? Essa semana nós vamos fazer uma breve revisão de conteúdos do terceiro ano. Então, vocês pegaram, junto com as rotinas, vocês pegaram uma apostila. Então, nós vamos começar com essa apostila para dar uma aquecida nos motores, para a gente começar com tudo, né? E nós vamos começar fazendo uma revisão de conteúdos. Então, a apostila que vocês receberam é essa daqui, ó, que nós enviamos para vocês. Essa apostila, deixa a professora, recupera no terceiro, textos e sílaba, tá? Então, nós vamos dar início com essa apostila que vocês receberam aí, certo? Então, vamos voltar à nossa rotina, que a professora volta na rotina e aqui na apostila para explicar passo a passo para vocês, certo? Então, vamos ver como que nós vamos começar. Então, vamos lá, ó. Deixa eu pôr aqui. Na segunda-feira, nós teremos português. Essa atividade que nós estamos aqui, nós estamos passando para vocês, é uma atividade ocasional. Nós estamos fazendo uma revisão de conteúdos, então nós vamos utilizar aquela apostila que a professora já apresentou para vocês. Então, dessa apostila, nós vamos fazer o seguinte, ó, palavras silabadas do 1 ao 4. O que vocês vão fazer? Depois que vocês pegarem essas atividades, vocês vão fazer, recortar e colar no caderno, certo? Não se esqueçam disso. Fez essas duas folhas, recorta e cola no caderno direitinho. Então, vamos lá na apostila para saber qual que é essa atividade palavras silabadas. Nós temos aqui, ó, palavras silabadas. Carolina está aprendendo sobre palavras e sílabas. Vamos aprender com ela? Observe o modelo, leia as instruções e realize a atividade. Então vamos lá, a professora vai começar. Nós temos aqui uma figura, o que é essa figura? De um bolo. Então eu vou escrever a palavra bolo e nós já vamos começar a introduzir o quê? A letra cursiva. Então vocês vão ter aqui a letra cursiva. Feito isso, ó, observe a imagem, escreva o nome da figura, aqui já escreveu bolo. Recorte o nome em cursiva e cola. Aqui já está escrito, já está colado. E como que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no final, ó, da atividade. Aqui estão as palavras todas escritas em cursiva. Vocês não vão escrever com a letra de vocês. Vocês vão recortar as palavras lá embaixo e colocar aqui. Por exemplo, essa primeira figura qual é? Tartaruga. Aí vocês vão, ó, lembrando o modelo. Tartaruga, vocês vão separar a sílaba, contar quantas sílabas tem a palavra tartaruga. Primeiro vocês escrevem tartaruga, conta quantas sílabas tem e vai pintar o quadradinho aqui, quantas sílabas tem. Tartaruga. Quantas sílabas tem? São 4. Então, eu venho aqui e pinto a palavra 4, o número 4. Depois eu vou lá embaixo, recorto a palavra tartaruga que está escrita em letra cursiva e vou colar aqui, certo? Então, vocês vão fazer isso com todas as figuras, escrevendo o nome, depois recortando a palavra cursiva e colocando aqui e contando quantas sílabas tem a palavra avião, depois a palavra sol, a palavra ninho.
A professora quer corrigir uma coisa. Aqui, essa figura representa um ninho, certo? Porque tem 4 ovinhos. Só que eu acho que houve um erro aqui nas palavras, ó. Eu não tenho aqui na palavra cursiva, nas palavras cursiva, ninho, tá escrito pá. Então, vocês não precisam recortar essa palavra pá, vocês vão escrever do jeito que vocês sabem, cursiva, ninho, certo? Que houve esse probleminha aí que nós vimos depois, mas não tem problema, vocês podem fazer dessa maneira. Entendeu essa atividade? Feito isso, vocês vão para a segunda, ó. De acordo com o número de sílabas, a palavra recebe uma classificação especial. Nós aprendemos isso no início do ano, mas nós estamos revisando porque é de suma importância. O que é classificação? Quando tem uma sílaba, chama-se o quê? Monossílaba. Por exemplo, o que tem uma sílaba? Sol, pá, mão. Eu não tenho apenas uma sílaba, então chama-se o quê? Monossílaba. Quando tem 2 sílabas, por exemplo, nós vimos nessa figura aqui, bolo. Quantas sílabas? 2. Então, se tem 2 sílabas, como que vai chamar? Dissílaba. Se tiver 3 sílabas, um exemplo, cavalo, eu tenho 3 sílabas, então vai chamar-se o quê? Trissílaba. Se eu tiver 4 ou mais sílabas, o nome que vai receber é polissílaba. Por exemplo, macarronada, eu tenho 5 sílabas. Então, eu vou ter o quê? Uma palavra polissílaba, porque possui 5 sílabas, certo? Feito isso, vocês anotem nessa atividade número 2, vocês vão fazer o seguinte. Anote as palavras da atividade anterior na coluna correta conforme a quantidade de sílaba. Com essas palavrinhas aqui, ó, tartaruga, avião, sol, ninho, flor, cadeado, morango e cavalo, vocês vão pegar essas palavras e colocar aqui de acordo com as sílabas. Quais são as palavras que são monossílaba? Aí vocês vêm aqui. Qual que tem apenas uma sílaba? Qual? O sol. Certo. O que mais? Flor. Certo. Aí vocês vão escrever aonde? Monossílaba. Vão novamente aqui nessas palavrinhas. Qual que tem 2 sílabas? Coloca o nome das palavras aqui dentro dessa dissílaba, certo? E a que for trissílaba, coloca aquelas palavrinhas, que for polissílaba, coloca aqui. Sempre nós vamos estar trabalhando nessa atividade com essas palavrinhas aqui, correto? Continuando. 3. Leia as frases e complete as palavras que estamos usando na atividade. Quais são as palavras que nós estamos usando nessa atividade? Vamos lá. Tartaruga, avião, sol, ninho, flor, cadeado, morango e cavalo. Então, são com essas palavras que eu vou estar completando essas frases. Por exemplo, o carro está muito lento, a uma velocidade de... O que é muito lento? Qual animal que é muito lento que tem aqui? Lógico que vocês vão saber que é isso daqui, né? Então, vocês vão escrever aqui na frente, tartaruga. E assim, com todas as frases, vocês vão analisar e ver qual que cabe a cada uma dessas frases, completando com essas palavras, certo? Depois, feito isso, nós vamos para a atividade 4. Agora que você já sabe classificar palavras em relação à quantidade de sílaba, o que é classificar? É saber se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Escreva outras 3 palavras de acordo com a classificação. Aí, no caso, agora vocês não vão utilizar essas palavras aqui que estão. Vocês vão escrever outras palavras que vocês sabem que são monossílaba, que não tem aqui, as que são de sílaba, trissílabas e polissílabas, mas de outras palavras que possuem essas quantidades de sílabas, certo? Então, na segunda-feira, vocês vão fazer essas 2 páginas aqui, palavras silabadas, são 2 páginas. Feito isso, completou tudo bonitinho, recorta e cola essas 2 páginas no caderno, certo? Voltando aqui agora para a rotina.
Na terça-feira, vocês vão fazer, nós precisamos exercitar muito continhas, né? Então, nós já vamos começar a semana fazendo continhas. Arme e efetue. A continha aqui, ó, essas continhas aqui, elas já estão armadas, tá? Então, na terça-feira, vocês vão fazer essas continhas que estão todas aqui, pelo jeito são todas de menos, tá? De subtração. Feito isso, fez as continhas, recorta e cola no caderno, como a professora já explicou, certo? Então, vamos agora para quarta-feira. Na quarta-feira, nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos dar continuidade naquela apostila que a professora já explicou para vocês. Então, vamos lá. O segredo dos conjuntos, tá? Nos conjuntos a seguir, há sempre 4 palavras, sendo uma monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Anote as palavras na classificação correspondente. Então, aqui, vamos lá. O que vocês vão fazer? Aqui no número 1, nós temos 4 palavras. Qual dessas palavras é monossílaba? Você vem aqui e coloca. Qual dessas palavras é dissílaba? Escreve aqui. Qual que tem 3 sílabas? Você vai escrever aqui, trissílaba. Qual que tem 4 ou mais sílabas? Polissílaba. Então, vocês vão trabalhar com essas palavras e colocar qual que é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. A mesma coisa com o número 2. Vão pegar essas palavras e colocar aqui de acordo com o número de sílabas. Aí a número 3 e a número 4, a mesma coisa. Feito isso, vocês vão analisar que cada conjunto tem uma categoria diferente. Então, aqui no número 1, eu tenho a categoria que fala, ó, cabelo, mão, perna, cotovelo. Tá falando do quê? Partes do nosso corpo. Depois eu tenho aqui concha, caranguejo, mar, biquíni. Tá falando sobre o quê? Algo que eu uso que tem na praia. Aí vocês vão colocar o número correspondente a cada categoria que está na frente. No caso, número 1, sobre partes do corpo. Aí eu venho aqui e coloco aqui, número 1. E assim sucessivamente, certo? Então, vamos agora, flores da vovó. A avó de Carolina, Dona Lourdes, gosta muito de flores. Leia o texto que Daniela fez sobre sua avó e as flores para a escola. Então, o que vocês vão fazer? Leia esse texto várias vezes, tá? Para vocês compreenderem bem. Lê o texto, vocês vão responder de acordo com o que se pede. O que havia na casa onde vovó Lourdes morava quando era pequena? Aí você vai vir no texto e responder. Encontre no texto o nome de flores citadas e circule-as de vermelho. Depois faça o que se pede. Então, você vai vir aqui no texto e procurar quais eram as flores que a vovó gostava. Aí você vai circular de quê? Com lápis vermelho, certo? Feito isso, agora vamos ver o que está pedindo. Escreva o nome das flores em ordem alfabética. Depois que você escreveu todos os nomes das flores, vocês vão fazer agora, vai lá no texto e vai colocar essas flores em ordem alfabética, certo? Agora nós vamos para a letra B. Agora anote o nome das flores de acordo com a classificação por números de sílaba. Esses nomes das flores que vocês colocaram aqui, vão colocar em ordem alfabética, vocês vão classificar por sílaba. Qual palavra que é de sílaba? Qual que é trissílaba? Qual que é polissílaba? E escrever o nome das flores aqui na frente de acordo com a quantidade de sílabas, certo? Como Carolina pôde ver as flores que vovó tinha quando se casou? A resposta vai estar no texto. Atualmente, a vovó Lourdes não mora mais na mesma casa de quando se casou. Ela vive em um apartamento com a sua neta e sua filha. Onde ficam as flores que a vovó Lourdes cuida? Lá no texto tem a resposta e vocês colocam aqui. 5. Vamos conhecer o nome das outras flores que a vovó Lourdes gosta. Separe a sílaba das palavras, classifique de acordo com a quantidade de sílabas. Então, aqui tem o nome das flores
que a vovó Lourdes gosta. O que vocês vão fazer? Separar por sílaba, por exemplo. Camélia, camélia. Quantas sílabas tem? Aí você vai contar. Camélia. 1, 2, 3, 4. Se são 4, qual que é a classificação dessas palavras? Polissílaba. Então vamos lá. Camélia. Ó, não é camélia, é camélia. Camélia. Aí vocês vão colocar se é polissílaba, se é trissílaba, de acordo com a quantidade de sílaba que nós aprendemos, certo? Qual é a sua flor favorita? Aí agora é a resposta pessoal. De qual flor que você gosta mais? Aí você vai escrever dentro desse quadradinho, certo? Então, essas são as atividades de quarta-feira. O que você vai fazer? Não esquecendo de, depois de feito isso, eu vou recortar essas folhas que eu estou fazendo e colar no caderno, certo? Voltando agora na rotina. Na matemática de quinta-feira, nós vamos ter matemática. Só que houve um errinho aqui que eu quero corrigir. Ó. Nós colocamos aqui situações, problemas, só que não vai ser situações, problemas, vai ser as contas que vocês vão fazer nesse dia, porque nós temos que treinar bastante contas, né? Só que vão ser contas de adição. Vocês fizeram terça-feira as contas de subtração. Agora essas vocês vão fazer de adição, que essa daqui, ó, que está, vocês corrijam aí, tá? Situações, problemas, mas não é. Essas aqui, ó, que está abaixo dessa, nós fizemos na terça essas que vocês vão estar já recortado, colado no caderno. Aí na quinta-feira são essas atividades, não são situações, problemas, são essas continhas demais, já envolvendo a centena que vocês vão resolver. Feito isso, recorta e cola no caderno, certo? Então vocês corrijam, lembram disso que não é situação, é contas de adição. Na sexta-feira nós vamos ter também atividades daquela apostila que vocês já têm aí. Vamos voltar lá na apostila. A apostila, vamos dar continuidade. Agora nós vamos fazer essas atividades aqui, ó. Palavras da praia. Carolina visitou seu tio Vicente, que mora em uma cidade praiana. Ela aproveitou o dia ensolarado e curtiu a praia. Ela lembrou de algumas coisas que ela viu por lá. Observe o que foi. Recorte as palavras em letra cursiva e cole na imagem correspondente. Então, vocês têm as palavras aqui, ó. Vão recortar e colar de acordo sol com essas palavras. Feito isso, agora anote as palavras na tabela, separe a sílaba e classifique. Outra atividade. Vocês vão pegar sol, fazer a separação da palavra e quantas sílabas tem? Qual é a classificação? É monossílaba? É dissílaba? É trissílaba? É polissílaba? Então, vocês vão estar respondendo de acordo com as palavras que vocês vão escrever, que são essas aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Deixa eu só confirmar. Aí, no caso, vai ser só palavras na praia. Então, essa semana nós vamos fazer apenas uma revisão, certo? E vocês vão respondendo de acordo com o que está aí que a professora explicou. Então é isso. Um beijo para todos e até mais.